Olá, estamos aqui para mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do Aqui Notícias, o seu maior portal de informação do sul do estado. Hoje a gente está com um assunto muito interessante da área de saúde, que é a radiologia, e além disso a gente tem mais assuntos, vamos dizer, especialidades dentro dessa área muito interessantes aqui para o nosso público. Hoje o nosso convidado é o Dr. Bruno Beber, ele é especialista em radiologia musculoesquelética e exames de imagem. Se assim como eu, é a primeira vez que você está ouvindo esse termo, esse podcast é para você. Seja muito bem-vindo, doutor Bruno. Boa tarde, Elisângela. Boa tarde a todos. É um prazer participar mais uma vez desse podcast. Muito bacana. Doutor Bruno, primeiramente, como a gente estava conversando aqui antes um pouquinho, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público, de uma forma geral, o que é essa área da medicina, da radiologia dentro da medicina. A medicina, a gama de conhecimento que vem surgindo com o tempo é muito grande. De forma que, depois de um certo tempo, o médico ele não conseguiu dar conta de todo esse conhecimento dentro de uma pessoa, dentro de uma especialidade só. 4 grandes especialidades foram criadas: a pediatria, cirurgia, clínica médica e ginecologia e obstetrícia. Com o tempo, outras subespecialidades foram surgindo, como, por exemplo, pneumologia, nefrologia, e aí sim surgiu a radiologia, na qual eu sou formado, a minha especialização é em radiologia. Com o tempo, mais conhecimento foi crescendo, novos métodos de imagem foram surgindo, como ressonância magnética, tomografia, e aí fez-se necessário a gente ter uma especialização ainda mais profunda, que é a que eu faço. Eu faço uma especialidade que seria a ortopedia da imagem, né? Eu faço uma radiologia que é muito voltada para o estudo das articulações, dos músculos e de tumores ósseos. Isso é que é radiologia musculoesquelética. A radiologia musculoesquelética é uma subespecialização da radiologia voltada para o aparelho locomotor. E quais são as doenças que podem ser diagnosticadas com essa especialidade? Olha, basicamente, doenças relacionadas aos ossos, às articulações, como problemas no joelho, uma lesão meniscal, quem vai dar um diagnóstico somos nós, um tumor ósseo, uma malformação óssea, malformações congênitas relacionadas ao esqueleto imaturo. Todas essas entidades vão ser diagnosticadas através de métodos de imagem, quer seja raio-x, ultrassonografia, ressonância magnética e tomografia, e avaliados por um radiologista especializado nessa área. E como que é feito esse exame? Olha, depende do tipo de exame. O raio-x é um raio-x convencional, uma ultrassonografia, geralmente em aparelhos com alta resolução, em estudo das articulações, do dedo. Agora a gente até tem estudo de pele. Os transdutores foram, com o tempo, se tornando transdutores com uma frequência muito elevada e que deu resolução para a gente avaliar até a pele. Ressonância magnética é o nosso carro-chefe, é o método de imagem mais importante no estudo do aparelho locomotor, e também a tomografia em determinados momentos. E quais os principais tipos de exame por imagem? A gente falou um pouquinho disso, né? Eu vi que o senhor elencou para a gente alguns desses exames. Tem como a gente falar um pouquinho sobre cada um, as diferenças entre eles? Tem sim. É importante até frisar isso. É comum que o paciente vá em um ortopedista, no reumatologista ou num colega, e ele deseja, às vezes, que o ortopedista peça já de cara uma ressonância magnética, que muitas vezes não tem indicação. De um modo geral, o estudo vai começar ou com um estudo mais simples, como raio-x ou um ultrassom, e vai progressivamente evoluindo. Se a gente fosse pensar numa sequência mais clássica, seria estudo radiográfico, ultrassonográfico, às vezes uma tomografia, mas às vezes evoluindo também direto para a ressonância. Contudo, quando existe uma suspeita clínica de uma lesão meniscal, por exemplo, o exame já pode ser pedido diretamente uma ressonância magnética, porque os outros métodos, todos que eu citei até aqui, não vão dar esse diagnóstico
de uma lesão meniscal, por exemplo. Doutor, é só um parênteses rapidinho. O que é uma lesão meniscal? É uma lesão de um menisco. O menisco é uma estrutura que tem dentro do joelho para diminuir a carga, né? Para facilitar a distribuição de carga do membro inferior. Okay. Então, assim, talvez seja a lesão, uma das lesões mais comuns no joelho é a rotura de menisco. Muito jogador de futebol já teve a carreira dificultada, prejudicada, né? Em função de uma rotura de menisco. Bacana. E qual é o tipo de exame que detecta esses problemas nos ossos? É o que eu falei. Raio-X, ultrassom, ressonância magnética, tomografia e agora PET-CT. Depende da doença, uma densitometria óssea, às vezes na osteopenia, na osteoporose você vai fazer um estudo com densitometria óssea. O importante é que o conjunto de exames se tornam esses mesmos, né? Esses que eu já falei. Mas a indicação desses exames é variável de acordo com a indicação clínica que o paciente tem. Vamos lá. Na suspeita de um tumor ósseo, talvez o exame mais importante no diagnóstico seja ainda o raio-x. A ressonância, a tomografia vai ajudar no estadiamento do exame. Qual é o grau, se tem grau de invasão de estruturas ao redor, como é que está, mas o diagnóstico inicial ele vai ser feito com raio-x. Um parêntese importante é que o raio-x, apesar de ser um exame que já tem mais de 100 anos, ele é de suma importância, especialmente na avaliação das articulações e dos ossos. A radiologia musculoesquelética nada mais é do que avaliação por imagem, quer seja raio-x, ressonância, tomografia, dos ossos e das articulações. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da entrevista começar e o senhor falou a respeito da importância do profissional que vai fazer o diagnóstico desse exame, porque em tese, o exame em si, ele é o mesmo. O que vai fazer a grande diferença é o diagnóstico e a pessoa que está ali lendo aquele exame vai poder apresentar o resultado desse exame. Exatamente isso, você falou tudo. A máquina que faz, um exemplo, vou usar como exemplo a ressonância magnética. O aparelho de ressonância magnética que faz um estudo de crânio, que faz um estudo de abdômen, é o mesmo aparelho que faz o estudo, por exemplo, de um ombro. Porém, os protocolos, a definição de quais sequências vão ser feitas e a leitura, digamos assim, a análise desse exame e a emissão do relatório, ela vai ser feita por um radiologista. Antigamente, até um pouco tempo atrás, o radiologista que dava laudo de tudo, ele dava laudo de crânio, dava laudo de ombro, dava laudo de abdômen, era o mesmo. Contudo, o conhecimento que veio surgindo com o tempo é muito grande, muitas doenças novas foram diagnosticadas, descritas, de forma tal que a gama de conhecimento ficou impossível ser feita por uma pessoa só. Então isso foi sendo feito, isso foi sendo subdividido. A gente fala que a radiologia musculoesquelética é uma subespecialidade da radiologia. Ela já surgiu no final da década de 70, década de 80, em centros de ponta, de estudo fora do Brasil. Na década de 80, alguns centros foram surgindo aqui no Brasil mesmo, mas só em grandes centros, como São Paulo especificamente, e agora já está se difundindo. Eu comecei a fazer radiologia aqui em 2005, 2004, 2005, e minha formação foi em radiologia musculoesquelética e fui continuando. Desde 2005 a gente conta com isso aqui. Esse serviço aqui em Cachoeiro? Sim, desde 2005, mais ou menos. Bacana. E hoje em dia a Rede Unimed oferece esse serviço? A Rede Unimed oferece, sim. Bacana. A gente, ainda nessa questão do diagnóstico, um paciente ele pode passar, por exemplo, por vários exames até que seja obtido um diagnóstico preciso. Ele faz um raio-x, ele faz uma ressonância, dependendo do problema. Pode acontecer dele ter que fazer vários exames até que se chegue a um diagnóstico preciso do que a pessoa tem? Sim, isso é muito comum, isso é uma coisa importante da gente lembrar, porque eu sei que às vezes o paciente fica angustiado, né? Poxa vida, por que ele já não me pediu direto a ressonância magnética? É verdade. Mas quando a gente pula etapa, a gente pode estar cometendo um erro grave. Porque, às vezes, quando você pula uma etapa, quando você pula um exame mais simples, você pode estar deixando de dar um diagnóstico que só aquele exame daria. Então, o correto é seguir essa etapa. Eu sei que, às vezes,
gera uma certa angústia, mas o colega que está te solicitando esse exame, se ele começar por um exame mais simples, é porque ele está com uma hipótese diagnóstica que vai ser diagnosticada para aquele exame mais simples. E importante é que os exames eles devem ser guardados. Quando eu diagnostiquei, tratei e resolvi aquele problema, não devo jogar fora aquele exame. Guardar para sempre? Para sempre. Eu vou te explicar por quê. Porque às vezes você vai repetir o exame daqui a 5 anos da mesma articulação, ou no caso de uma mamografia, o que quer que seja, e a evolução da sua articulação, das suas mamas, o tempo, como era o seu órgão há 5 anos atrás e como ela é hoje. Isso tudo ajuda no diagnóstico diferencial de só envelhecimento, de uma doença benigna ou de uma doença maligna. Por exemplo, se eu vejo que o indivíduo tem uma lesão óssea que ele tem no raio-x de 5 anos atrás e faz outro raio-x hoje, e está igualzinha, não se preocupe, aquilo ali é, sem sombra de dúvida, uma lesão benigna, aquilo ali não é câncer. Por outro lado, se ele fez um exame hoje, daqui a 6 meses ele traz e faz outro exame, e eu tive uma alteração relativamente grande daquela lesão, eu posso inferir que aquela lesão é biologicamente agressiva, ou seja, pode ser uma infecção ou mesmo um tumor. Então, guardar o exame, ter o exame guardado é importante, especialmente agora que a gente tem a capacidade de digitalizar, nem espaço mais ocupa, você pode só ocupar um espaço digital no seu computador, no seu celular e guardar aquilo ali. O maior beneficiado com aquilo ali é o próprio paciente, sabe, Elisângela? Mas eu fico pensando às vezes, porque eu acho que hoje em dia eu não sei, né? Isso você pode até esclarecer pra gente. Quando a pessoa ele tem um médico de família que faz aquele acompanhamento em longo prazo, mas eu acho que isso não acontece aqui. Via de regra, a gente vê um médico, ele depois vai em outro, então a gente acaba não tendo esse histórico com um profissional só. Você tem vários profissionais para poder te atendendo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que também a importância da gente guardar esses exames também por conta disso. Com certeza, mas eu falo assim sempre para os meus pacientes. Você trouxe exame anterior? A pessoa fala, eu joguei fora. Olha, o maior interessado na sua saúde tem que ser você mesmo. Informe-se, procure outra opinião, porque às vezes você dá o laudo, o paciente fala, doutor, você se importa se eu pedir uma opinião do seu laudo em relação com outro colega? De forma alguma. Você tem que correr atrás do seu diagnóstico, você tem que correr atrás de manter. Se informar sobre qual tratamento você fez ou fará, ter informações em relação à sua doença, ao seu estado de saúde, é fundamental para que você cuide melhor de si mesmo. O maior responsável pela sua saúde é você mesmo. Então, guardar exame, ter acesso ao tratamento que foi feito, ter noção de qual foi o procedimento cirúrgico, se você foi submetido a um, é muito importante. Hoje em dia, a gente tem isso com muito acesso, com muita facilidade. Se eu tenho uma dúvida daquilo, eu entro na internet, eu tenho alguma informação sobre aquilo. Um ponto importante. Cuidado para você não entrar na internet, ver informações que você julgue aquilo ali e já falar, meu Deus, isso aqui eu tô frito ou tô prejudicado. Vou morrer, calma. A informação ela tá disposta na internet de forma crua. Interpretar o que está ali cabe ao seu médico. De forma personalizada, né? De forma personalizada e com conhecimento. Muito bacana. E vamos falar um pouquinho sobre Pera lá que eu vou falar a palavra direito, gente. Densitometria óssea. Densitometria óssea. Ok, vamos falar um pouquinho sobre esse exame, o que ele mostra. Densitometria óssea é um estudo em que você vai avaliar a densidade óssea, a massa óssea, a quantidade de cálcio que você tem no osso. É normal que com o tempo a gente comece a perder massa óssea, começa a perder cálcio do nosso osso. Isso vai enfraquecendo a nossa estrutura óssea. E isso acontece normalmente mais comum em mulheres, em especial após a menopausa. A densitometria, ela vai medir qual é o grau de perda, se tem perda pequena, se tem perda, porque se tem algum grau de perda, você vai tratar com medicação, atividade física, para tentar manter essa massa óssea por mais tempo. A partir de que idade é indicado fazer esse tipo de exame? Olha, varia de acordo com a menopausa, varia de acordo com se o indivíduo tem alguma doença associada. Mas após a menopausa já está indicado. E o que acontece
acontece quando a pessoa é diagnosticada com essa perda de massa óssea? Qual é o... Olha, vai tomar medicação, né, atividade física, melhorar a alimentação, tudo isso pode ser feito para que ela volte a ganhar massa óssea ou manter o que tem, né? O importante é o acompanhamento precoce. Uma outra especialidade que eu recomendo aliás, a gente tem que recomendar todas, mas a geriatria, o geriatra também é uma pessoa que vai... A gente tem que ter porque é uma pessoa que nos acompanhe no decorrer da vida, que acompanhe a nossa evolução clínica, e não ter geriatra aos 70, mas começar antes para ele já começar a te conhecer enquanto você ainda é novo. Digamos que a partir dos 60 anos ou até antes. Até antes. Eu passaria. Eu não sei qual é a indicação formal, mas eu faria um acompanhamento, talvez aos 60, um pouco antes, até para você começar a ter esse tipo de acompanhamento, porque a pessoa vai te conhecer, vai conhecer a sua história médica. Eu acho isso muito importante. Eu tenho um caso na minha família. Minha mãe, aconteceu isso com ela. Ela teve câncer e depois ela teve, por conta do câncer, ela acabou ficando com uma sequela no coração. E aí ela teve hérnia de disco, bico de papagaio e artrose. Então ela estava com várias coisas ao mesmo tempo, tomando um monte de medicação. E aí ela começou a ter uns desmaios, uma coisa que a gente não sabia. Era tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não sabia o que estava acontecendo. Até que uma médica falou assim, procura um geriatra. E aí a gente foi no geriatra e ele pegou todos os exames dela de 5 anos atrás, tá vendo a importância de guardar aí os exames? Ele avaliou aquilo tudo, aí tirou medicação, pediu novos exames e avaliou ela como um todo. Foi muito legal, porque agora a qualidade de vida dela, assim, já melhorou em 50%. Ela iniciou recentemente e isso é muito bacana o que você está dizendo. Eu avalio assim, a gente antigamente, você tinha um médico que sabia da sua vida, ele te acompanhava desde que você nasceu até ficar mais velhinho. Isso acabou, mas isso está voltando. A saúde primária, o médico de família, a gente na Unimed tem desenvolvido, eu faço parte da cooperativa, estamos desenvolvendo uma saúde primária e também agora já estamos desenvolvendo um programa de geriatria dentro da cooperativa. A gente vai ter esse paciente, a gente vai ter esse profissional que vai acompanhar esse paciente no dia a dia dele. Antes que o paciente fique doente, o profissional vai acionar o paciente. E aí, como é que você está? Está tudo bem? A gente vai navegar o paciente dentro da cooperativa e dentro das especialidades. Isso é um programa muito legal, um programa que está sendo desenvolvido na Unimed Sul Capixaba, e isso vai trazer uma riqueza para a região e uma riqueza para os nossos clientes muito grande, muito grande. De forma tal que nós teremos indicações de tratamento, indicações de academia. Olha, você tem que fazer tudo. A ideia é a gente estar junto com o cliente, junto com o paciente, não quando ele está doente, mas enquanto ele está saudável e tentando manter essa saúde durante muito mais tempo antes que ele necessite da nossa ajuda. Analisar o paciente de uma forma global. É uma análise holística, uma análise global, uma análise por inteiro do cliente. Claro que, à medida que as doenças forem se desenvolvendo, e a doença desenvolve em todo mundo, e que elas se tornarem mais complexas, esse médico ele vai indicar, olha, eu vou te indicar para você ir no ortopedista porque ultrapassou a minha área de ação. E isso que funciona. Então é um equilíbrio, não é só o médico de família e nem só o especialista. Daqui a pouco que nós vamos chegar no equilíbrio. Você vai ter inicialmente uma abordagem por um médico generalista que faz tudo e ele vai depois te guiar, te indicar, vai procurar tal médico, tal especialidade, porque o diagnóstico vai ser feito de forma melhor. E fica até mais pessoal, né? Porque a pessoa ela acaba criando um vínculo com o médico em longo prazo. Então, se ele precisar que seja indicado para um especialista, mas num todo, aquele médico, aquele profissional, ele já sabe do histórico do paciente. Sim. Por completo, né? Sim. Eu sou filho de médicos. E os meus pais são médicos da antiga. E o vínculo que se cria com os pacientes é muito grande. Eu me recordo eu morava em Una, 3, 4 horas da manhã, tocar a campainha,
pessoa indo lá para meu pai atender. Meu pai descia no escritório, descia e atendia, e eu me lembro de presenciar isso. E assim, cria-se um vínculo, cria uma relação de cumplicidade grande. Eu falo que a medicina é realmente... eu sei que tem se perdido isso com o tempo, mas essa relação de cumplicidade, de empatia, o que o nome científico disso é rapport, ela tem que existir. Porque se ela não existir, você perde um pouco, o paciente perde a confiança de te contar segredos que muitas das vezes são necessários para o diagnóstico. Vamos voltar só um pouquinho para a gente falar mais sobre os benefícios da radiologia. Eu achei interessantíssimo. Já quero daqui a pouco, vamos gravar outro podcast para saber mais sobre esse projeto aí da Unimed Sul Capixaba. Mas vamos continuar, porque a gente falou um pouquinho dessa questão de saber mesmo do histórico do paciente, entender o paciente como um todo. Me traz assim um link com a própria radiologia, né? Porque um exame de imagem mostra o que a gente não está vendo aqui na parte exterior apenas, né? Sim, mas daí a importância da gente conversar com o paciente. O paciente, ele é o mais importante. Durante algum tempo, a gente começou a interpretar exame de imagem achando que o exame daria as informações que a gente quer. Não é verdade. O exame é um complemento da clínica. Um pedido médico bem realizado, uma indicação clínica bem feita, um exame físico bem realizado, dá a maioria dos diagnósticos. A gente vai atuar naquela parte onde o colega ficou um pouco em dúvida. Importante, a gente conversar com o paciente. Se você faz um exame muito rápido, se você não tem tempo, se você não dedica em escutar o seu paciente, é provável que você vá errar o seu diagnóstico. Então, quem faz o exame de ressonância, por exemplo, que a ressonância é o vedete da radiologia musculoesquelética, quem faz o exame é o técnico. Mas você tem alguém para conversar com aquele médico, com aquele paciente, ou tem, né, no nosso caso, a gente tem, além do técnico e da enfermeira que conversa com o paciente, um formulário que o paciente escreve e também tem o pedido médico. Ou seja, a gente tem os dados clínicos, tem uma conversa com o paciente e tem o dado de imagem. O diagnóstico fica muito mais fácil. E quando falta algum dado clínico, eu não me furto em pegar o telefone e ligar eu mesmo para o paciente para saber. Porque, na verdade, a gente tem que entender que para a gente aquilo ali é, entre aspas, só mais um exame, mas para o paciente aquilo ali pode ser a vida dele. Então você tem que encarar aquilo ali com muita dedicação, muita seriedade e muito amor. Se não for assim, o diagnóstico é um apêndice, aquilo ali é a vida do paciente. Eu estou olhando a vida do paciente, o paciente como um todo, de forma através de um exame. Mas se aquele indivíduo tiver um tumor no pulmão agressivo, eu estou vendo que ele vai ter a vida dele abreviada. Então, assim, a gente tem que ter uma seriedade muito grande e muito esmero na hora que vai ler aquele exame, na hora que vai laudar o exame, emitir o laudo, né? E se preocupar muito, de forma tal que se eu estou em dúvida, ligo para o paciente, volta aqui, vamos fazer mais uma sequência, vamos complementar com ultrassom, vamos complementar com raio-x. Isso tudo é para a gente poder chegar um pouco mais, dar um laudo mais elaborado, mais aperfeiçoado, digamos assim, para fazer o melhor serviço possível, porque servir é a função do médico. E deve dar um alívio grande para o paciente, ele saber o que ele tem de fato, com um diagnóstico tão preciso assim, até mesmo para saber o caminho que ele vai seguir, né? A linha de tratamento que ele vai precisar seguir. Exatamente isso, você foi tudo. Às vezes a gente não consegue dar um diagnóstico histopatológico, porque quem vai dar o diagnóstico histopatológico é o histopatologista, mas você consegue dar uma definição. Qual o próximo passo? Qual o próximo caminho? Só aguardo, espero e repito o exame daqui a um tempo? Ou já vou para uma biópsia, já vou para uma intervenção cirúrgica, entendeu? Tudo isso. Por exemplo, o indivíduo está com a dor no abdômen, faz um exame clínico que não deu definição. Você faz uma tomografia, um ultrassom que deu um diagnóstico de apendicite, você já definiu, ele vai para a sala cirúrgica. Então a gente participa diretamente de toda a cadeia de diagnóstico e tratamento. Claro que eu volto a frisar, o radiologista ele tem que ter noção de que ele é uma parte, ele é um elo de uma corrente. Ele não é o fim, ele é um elo de uma corrente. O fim é o paciente bem tratado, em casa, com a família e tranquilo, né? Esse é o que a gente quer fazer. Ou mesmo que seja um diagnóstico mais delicado, pelo menos ele já sabe o que ele tem que fazer de agora para frente. Né? Sim.
Sim. Bacana. A gente não quer esse diagnóstico, mas De sim. forma alguma. A gente quer todo mundo saudável. Sim. Doutor, mais algum assunto, mais algum tema que o senhor gostaria de tratar com a gente nesse podcast, que o senhor Não. acha que o senhor considera relevante? Não, só agradecer. Agradecer a poder participar aqui. A gente está aqui à disposição sempre para poder servir. Eu amo o que eu faço. Ser médico, para mim, é o que eu mais gosto de fazer. Mais do que ser médico é ser pai. Mas depois de ser pai, o que eu mais amo fazer é ser médico. Eu acho que eu nasci para isso. Eu venho de uma família em que a gente tem pai, mãe, irmãos, primo, tio, todo mundo. Isso é o que eu gosto de fazer. Eu me dedico e para mim não é sacrifício trabalhar até tarde, estudar muito, porque me dá prazer. Mas, sobretudo, é servir o próximo. A medicina ela tem que ser uma ferramenta para você devolver um talento maior que a gente recebe de Deus. Acho isso profundamente, não é da boca para fora, é o que eu acredito, é isso. Mas o que eu puder servir, eu estou à disposição sempre. Para todo mundo, para os meus pacientes que têm acesso ao meu telefone, não tem dificuldade nenhuma, porque eu gosto de servir, eu gosto de falar, os meus pacientes a gente conversa muito, bate papo, porque não é um trabalho, para mim é um prazer estar ali, é divertido fazer o que eu faço. Não posso nem ficar falando muito isso, senão daqui a pouco ninguém quer me pagar. Tá certo, doutor, muito obrigado. Muito bacana a entrevista. Prazer. A gente vê um profissional super dedicado aqui com a gente, é muito bacana mesmo. E muito obrigada a você pela audiência. Esse foi mais um Aqui Pode, o podcast do Aqui Notícias, o seu maior portal de informação do sul do estado. Fica com a gente, até a próxima.